Brasil está se posicionando nessa corrida global de inteligência artificial? Olha, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial há 10 anos atrás, trabalho com tecnologia há bastante tempo, eu venho da área do direito, comecei, né, nessa área. E o Brasil, na área do direito, tem algo que não tem no mundo inteiro. A gente tem 80 milhões de processos com dados abertos. Então a gente teve uma quantidade de dados, né? Eu também dou aula na Universidade de Lisboa, participo de vários eventos e atividades fora do país. Então você pega na Europa, né? Em Portugal praticamente você não tem nem a busca de jurisprudência. Na Alemanha os dados são fechados, nos Estados Unidos os dados são pagos. Então a gente começou e a gente conseguiu criar no Brasil um grupo de empresas brasileiras, praticamente uma IA jurídica em português antes dos LLMs, antes do ChatGPT. E isso virou um grande case mundial, né? Tenho apresentado, eu falei até duas vezes na ONU sobre isso, no AI for Good, que é o maior evento do mundo. E o pessoal, a hora que olha o nosso Big Data com 80 milhões de processos que a gente classifica e fala. Então, quando a gente começou, né, em 2016, 2015, ninguém acreditava e todo mundo tirava sarro, né? Por isso que eu estou aqui até, porque a gente trabalha com cultura, com criação do nosso ambiente de desenvolvimento, né? E aí eu criei o primeiro curso do Brasil de ciência de dados voltado para a área do direito. E aí vieram todas as startups, bases de dados. Então eu acompanho esse movimento desde o início e já há uns 5 anos atrás também comecei a trabalhar com governança, ética e como é que a gente cria, né, os projetos para... A gente já fala um pouco, a IA tem também seus riscos, né? E acabei indo também para o mercado financeiro, área da saúde, outras áreas. E aí conheci o Pedro aqui e falou, nós queremos, né, transformar aí o mercado brasileiro. Falei, conta comigo e estou desde o início aqui apoiando aqui o Brasil. Para quem não sabe, Pedro Chamuleira, ele é idealizador desse evento AI Brasil Experience, é um cara que tem uma história sensacional, foi atleta olímpico, um baita do empreendedor, já criou várias empresas, então realmente é uma pessoa que é diferenciada. E ele que idealizou esse evento e que nós estamos. Alexandre, eu tenho uma pergunta para ele. A gente, na Fresh Codes, empresa que o Gabas e eu fundamos, a gente tem uma área jurídica. A gente tem um produto jurídico. E, para mim, os acessos não são tão fáceis, mas pode ser que eu seja mal informado. É uma possibilidade. Como que faz, assim? Porque você está falando desses dados, aparentemente eles são públicos, eles são gratuitos. Onde pega, como pega, porque a gente sabe que dado, né, tem um custo de transferência e até de processamento. Como que funciona isso? Para quem está ouvindo, principalmente. Quando a gente começou, os dados, o Brasil, a Constituição fala que os dados processuais são públicos, né? E cada tribunal começou a sua digitalização, foi um processo de 20 anos, então hoje todos os processos são digitais, todos os documentos estão nos processos, mas de fato quando as startups começaram, elas tiveram um trabalho de 4, 5 anos para ter acesso a esses dados, porque demora, né? São muitos tem, e tal. Mas não tem. E aí você tinha até uma discussão de como é que as empresas acessavam. Então, às vezes, elas tinham advogados que ficavam acessando um por um para ter o dado. Outras empresas, até é um problema que eu participei da discussão do CNJ, startups, né, menos responsáveis até criaram os crawlers e ficam entrando nos tribunais o tempo inteiro para pegar os dados. E isso gerou um problema para os tribunais de processamento, de robôs. E aí, eu participei já de 2 grupos de trabalho no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o último, inclusive, de regulamentação do uso da IA no Poder Judiciário, chamado pelo ministro Barroso, para compor esse grupo como especialista de fora. E aí, sabe, o que a gente fez foi criar, né, toda uma lógica. A gente teve um grupo de trabalho também de uma colaboração entre o setor privado e o judiciário, e a gente conseguiu aprovar uma API, né, o judiciário criou agora um novo banco de dados, chama Codex, que tem todos os documentos e todos os processos, 360 milhões de processos e 17 bilhões de documentos, e o setor privado ajudou, né, com o que a gente fazia, com algumas ideias e tal. Então, a partir do início desse ano, foi publicada uma resolução que você pode agora, para quem tem esse acesso massificado, pedir para o CNJ, ter as condições lá para você fazer isso, esse acesso da API para você consumir esses dados de forma massificada. Então quer dizer, você poderia, em tese, copiar uma parte do banco de dados. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai trabalhar com IA jurídico e jurimetria, você quer saber um pouco as semelhanças entre os casos. Então tem um processo lá contra um banco e você quer saber, olha, esse tipo de processo, quais foram os resultados e até, às vezes, não só se ganhou ou não, como o resultado financeiro. Claro.
Só que se for pegar um por um, isso demoraria anos para pegar com a internet. Então você precisa ter um jeito massificado de pegar. Então eu não sabia, aprendi mais essa.